caiu. E agora? O Congresso derruba o decreto do IOF. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call 26/6/2025. Sejam bem-vindos, bom dia a todos. Por aqui Max Braga, vamos lá. Rapidamente entrar aqui nas nossas notícias da manhã para orientar o seu bom dia aí de negócios. Bom, vamos começar pelo cenário macro. Já falo do IOF, tem alguma coisa a mais para falar, mas claro, vamos começar então lá pelo continente europeu. Vamos falar um pouquinho de Espanha. O PIB do primeiro trimestre veio por lá em linha com as expectativas. Isso é bom para o bloco e para a economia global como um todo. Tanto na comparação anual subiu mais 2,8, quanto na trimestral subiu mais 0,6. E os dados, embora tenham apresentado alguma desaceleração em relação ao trimestre anterior, o índice de preços ao produtor manteve-se em 1,9 na base anual, tá? E sem variação frente ao dado anterior. Isso é positivo, mostra estabilidade ali, pelo menos para a Espanha. Da Europa, vamos direto para o Brasil. Números de transações correntes desse mês. Tivemos um déficit, né? Essa é novidade desse governo, né? Novidade dessa atual gestão. No Brasil sempre a gente tem problemas, seja qual for a gestão, mas essa em especial tá complicado. Débito de transações correntes, então, em maio foi de 2,93 bilhões de dólares, ok? Levemente acima das expectativas, inclusive, que era de 2,8 bi. E amplia então o saldo negativo acumulado em 12 meses para 69,4 bilhões de dólares. Lembre-se que a estimativa para esse final de ano de alguns players, alguns bancos, é na casa de 95 bi, tá? Complicado. Em contrapartida também, o investimento direto no país, ele somou 3,66 bi nesse ano. Nesse ano não, nesse mês, perdão. E totaliza então 70,5 bilhões em 12 meses. Essa soma, né, desses dois se anulam, então assim, praticamente fica no 0 a 0, mas é claro, né, e não sobra nada do que é o investimento no Brasil para realmente matar ali esse déficit das transações correntes. Então, enfim, empata-se. Bom, a balança comercial também contribuiu positivamente, nesse caso, sim. Superávit de 6,6 bilhões de dólares em maio, acumula resultado de 55 bilhões em 12 meses, sustentando aqui as exportações robustas, né? O Brasil ele é um país exportador e, basicamente, muito desse resultado de exportações veio de minério de ferro, né? E outras commodities agrícolas, basicamente, tá? Então, enfim, nada mais normal do que um país como o Brasil ter saldo positivo na balança comercial de exportações, ok? Mercados acionários, e já vamos à renda fixa e falar então do tal do IOF. Fica aqui comigo até o final. Norte-americanos encerraram o dia com desempenho misto. Dow Jones recuou 0,25, o S&P fechou estável e Nasdaq avançou 0,31. Aqui no Brasil começou bem, mas depois perdeu força por conta, inclusive, das discussões do IOF e registrou queda de 1,02, encerrando aos 135.767 pontos. Destaques de altas ficaram com Vamos, locação, subiu 3,48 e Droga Raia Brasil 3,26 de alta. E os destaques de queda ficaram com Hapvida 5,52 e CSN 4,98. Tá bom? Renda fixa rapidamente aqui para encerrar. Registraram baixa lá nos Estados Unidos, tem algumas questões ali sobre o Jerome Powell, mas eu vou deixar talvez para o próximo Morning Call para a gente falar mais do IOF, né? Mas registraram baixas, os títulos de 10 anos caíram para 4,29 e o T-Note de 2 anos ficou em 3,74, ok?
Já que a nossa sessão, os futuros, né, no pregão de quarta-feira, fecharam o dia em alta, com praticamente toda a curva, mas destaque para os vértices mais longos das curvas, né? Refletindo então as preocupações fiscais agora com nesse momento, até onde estou falando aqui, ainda não havia sido tomada a decisão do IOF. Então, preocupações com o que vai acontecer com o fiscal, fluxos de caixa e saída também de capital do país, tá? Então, essa foi a preocupação de ontem do dia. A alta das taxas ficou influenciada fortemente pela questão do Congresso, que ainda estava para ser definida, né? E que isso se concretizando como se concretizou, amplia e muito o risco fiscal e o cenário já não é bom, né? Então, enfim, é isso. Fora também que ontem, para tentar conter a volatilidade do mercado, o Banco Central fez um leilão de câmbio aí, venda à vista de US$ 1 bilhão no mercado à vista e leilão de 20 mil contratos de swap reverso para tentar conter a alta dos juros e também a cotação da moeda, tá? Então, o Banco Central já não é a primeira vez, vem agindo sempre, vendendo reservas para tentar conter aí a alta da moeda, tá? A percepção também é que diante das incertezas que a gente vive aqui, que a gente no dia a dia, né, a ausência de sinais de flexibilização da Selic pelo Banco Central também são componentes aí para manter os DIs pressionados. Bom, e sobre o IOF, né? O que muda? Vamos lá. Estava em vigor desde 22 de maio, tá? Então tudo que foi feito agora anteriormente, né, que foi arrecadado, já foi. E depois foi recalibrado isso pelo governo num novo decreto em 11 de junho e agora foi então integralmente revogado, tá? Claro que hoje, inclusive, as plataformas como a que eu trabalho, por exemplo, a XP ou outras plataformas de câmbio, precisam se ajustar, né, aos seus sistemas, então pode ter algum atraso, alguma questão aí em relação aos sistemas, precisam mudar tudo novamente para ajustar as cobranças automáticas. Lembrando que isso foi finalizado ali por volta das 7 horas da noite, quando saiu de fato aqui a notícia da derrubada do veto. Bom, eu vou destacar aqui então só os pontos principais, tá? Cartão de crédito internacional, ele era com o decreto do governo 3,5% e ficou em 3,38%, como já era. A remessa de recursos para conta no exterior, para gastos pessoais, essa sim tinha subido muito, estava em 3,5%, voltou para 1,1%, que é o que já era, ok? A compra de moeda em espécie também de 3,5 para 1,1. O empréstimo a curto prazo, 3,5% voltou a zero. Transferências de fundos ao exterior já tinha ficado em zero depois do recuo do governo no próprio decreto. E para as empresas, o mais importante aqui o crédito para as empresas estava em 0,38 mais 0,0082 ao dia. Eles tinham dobrado a taxa, que era de 0,38 mais 0,0041 ao dia. Então, perdão, volta-se ao que tinha-se antes, tá? As regras antigas. No MEI, a mesma coisa, né? Foi dobrada essas taxas, né? Os mesmos 0,38 com 0,00274 e antes era 0,00137, ok? Eu sei que é um monte de salada de números aqui, mas isso é importante. E as operações de risco sacado também voltaram a ser isentas, elas estavam sendo tributadas ao dia em 0,082%, tá? Outra coisa, novidade não, né? Alívio.
é sobre os aportes em VGBL, tá? Então 5% excedente a 300 mil no ano ficou isento, né? E em 2026 também, que isso previa que em 2026 viesse para 600 mil, também voltou a ser isento. Então, a previdência de todos nós, por enquanto, segue aí livre de mais tributações, ok? Aqui nós estávamos falando de tributar o aporte, pessoal, voltando lá aos anos, talvez 2000 e pouco, quando era cobrado o carregamento de previdência, tá bom? Que era um valor que você pagava para você poder aplicar. Bom, efeito nas contas públicas, então, vai ser complicado para o governo se virar lá com os ajustes. Expectativa de 10 bi de, de valores ao governo caiu por terra, né? E aí isso não impacta aquela medida provisória que ainda está ali para ser aprovada, que mexe também na tributação de produtos isentos de investimento, como LCI, LCA, fundos imobiliários, etc. Agora pretende-se ver como vai ficar isso. O governo deve se empenhar em tentar negociar alguma coisa, mas o clima se acirrou, né, para a criação de novos impostos. Precisamos acompanhar para ver o que deve acontecer. Esse era o vídeo de hoje, então. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Quiser comentar alguma coisa sobre isso que falamos hoje, fique à vontade na caixinha de comentários. Nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call, sempre de manhãzinha, para trazer as notícias do dia da economia. Forte abraço a todos, até amanhã. Tchau.